falar a palavra estático, né? Só que existe também, só te lembrando uma teoria interessante aqui, o equilíbrio dinâmico, né? O equilíbrio dinâmico, o corpo está se movendo, mas ele está considerado que ele está em equilíbrio, porque quando é um equilíbrio dinâmico, a velocidade é constante, ou seja, o somatório de forças que agem no objeto é zero. Então ele está se movendo, mas está em equilíbrio, beleza? Mas aqui é um equilíbrio dinâmico, de fato a coisa está parada. Tá, fechou. Então, para manter em equilíbrio estático, o corpo suspenso de 120 newtons. Muito bem, 12 quilinhos. Os fios são considerados inextensíveis e de massa expressíveis. As polias são ideais. Então, nós vemos aqui 4 polias. Muito bem. O que acontece, né? Quando você tem polias, como é o caso aqui, veja, né? Ele está representando essas 4 polias desse jeito aqui, tá bom? Então, quando você tem polias, o que elas fazem? Elas meio que cortam a força que você precisa utilizar no objeto pela metade. Por isso que em peso de academia, coisa assim, tem muita polia, né? Para que seja mais simples levantar, né? Não tem problema. De toda forma, polia serve basicamente para isso, para reduzir pela metade a força que você precisa aplicar. Na prática aqui, ó, ele está te mostrando que ele só nesse primeiro momento ele está te mostrando os desenhos e não está representando muito bem as coisas, né? Mas na prática essa polia aqui está segurando o peso de 120 newtons aqui para baixo, beleza? Mas então vamos pensar só nessa polia separadamente. Esquecer que ela está sendo puxada por um cara. Eu vejo um corpo em equilíbrio e vejo essa polia agindo sobre esse corpo. Como essa polia está presa numa parede, né? Por esses fios azuis que eu desenhei aqui, os dois fios ao mesmo tempo estão exercendo força para segurar a polia, certo? Os dois fios, então, ao mesmo tempo, como a coisa não está dobrada nem nada, né, exercem cada um 60 newtons. Muito bem. Sim. Só que o que acontece? Essa polia está conectada na outra polia, né? Como a gente pode ver melhor na figura aqui. Tá vendo? Está conectada na outra polia. Então, está conectada aqui num dos fios da outra polia. Esse aqui está na parede, esse aqui tem outra polia. Então, significa que essa polia aqui está segurando esse 60 newtons dessa, né? Pelo processo de tensão da corda. Lembra que eu te falei que a tensão da corda tem o mesmo valor, né? De uma ponta na outra na corda é o mesmo valor, 60 newtons. Sim. E daí, então, essa polia, de novo, é segurada por 30 newtons, uma numa corda, a outra que vai para outra polia, que também está com 30 newtons, e daí divide 15, uma aqui e outra vem para cá. A outra vem para cá. Então, o que acontece? Para que eu consiga levantar todo esse conjunto de coisas, é necessário que eu aplique simplesmente os 15 newtons necessários para puxar esses 15 newtons aqui. Ok? Então, uma coisa que pesava 120 newtons originalmente, simplesmente pela divisão das polias aqui, eu consegui puxar usando apenas 15 newtons de força. Doideira, hein? Doideira. E se tu for ver uma mecânica, né, esses lugares aí onde eles içam carros e tal, realmente tem muitas polias, assim, dividindo o peso das coisas. Então, é bem interessante. Show de bola. Muito bem. Vamos fazer um desse de polia, então, só para desbaratinar. A gente já falou de plano inclinado, né? Eu falei de plano inclinado com você, lembra? Lembro. Que a gente tinha um problema do fio e tal, que eu cortava o fio, né? Esse problema aqui, lembra? Sim. Beleza. Vamos fazer um probleminha dessa parada aqui mesmo, então? Eu vou fazer o 247 e você vai fazer o 248. Tá. Deixa eu fazer aqui. Show de bola. Ô, velho, eu tava lendo uma notícia de um cara que foi preso no Pará, porque um cara fez a prova do... Não, na verdade eu não entendi direito, mas parece que ele passou para 3 pessoas diferentes no Enem. Quero dizer,
Ele fez a prova para 3 pessoas, não entendi direito, estava muito estranho, mas a Nossa, Polícia Federal doideira isso aí, premiou. hein? Aham. Acho que Nossa. ele, sei lá, fez a prova para alguém, alguma coisa assim. Uhum. Muito estranho. Ah, Caramba, não sabia dessa. o que mais tem é maluco fazendo essas coisas, né? É muito doido isso. Então, vamos lá, vamos lá. Vou começar esse problema aqui. Vamos fazer o diagrama de forças. Então, nós temos uma força para cá, vamos chamar de P, vamos chamar de PA, temos PB para cá. E temos a tração. Para cá nós temos T1. E para cá nós temos quem? T1 também, né? Porque é o mesmo fio, mesma tensão, certo? Então perceba, né, que é necessário que essa polia esteja segurando, então, essa força de 2T1. Senão, a polia estaria caindo, né? Ou seja, aqui em cima tem que ter esse contato puxando 2T1 para cá, mas eu vou chamar de T2 por enquanto. Ok? Então, vamos focar primeiro na aceleração dos corpos aqui. Veja, de novo, esses corpos eles estão conectados por um fio. Então, o que um cai, o outro sobe. Concorda comigo? A velocidade com que um Sim. cai é a velocidade que o outro sobe. Então, a aceleração com que um cai é a aceleração que o outro sobe. Obrigatoriamente. Os fios criam essa conexão entre, entre os objetos. Então, vamos fazer o seguinte. Como o peso 3 é maior que 1, né? 3 kg maior que 1 kg. Eu vou supor, então, que o peso A aqui, para baixo, é o sentido positivo. Então, eu vou dizer que PA menos T1 igual a massa do bloco A vezes a aceleração, certo? E para o B, como esse bloco está caindo, esse aqui está subindo. Então, eu vou supor que para cima é o sentido positivo do bloco B. Então, vai ficar P1 menos o PB igual a massa vezes a aceleração. Pegou a ideia, cara? Sim, sim. Por enquanto tá acompanhando. Tô. Então, ele pede só a aceleração. Então, perceba, né, meu velho? Ele não pede quem é T1. A princípio, aqui não nos interessa T1. Então, vamos resolver o problema A. Nos interessa a aceleração. Eu posso usar essas duas equações que eu já construí aqui para encontrar isso, porque nelas temos as acelerações. Beleza? Perceba também que eu tenho um negativo na de cima e tenho um positivo na de baixo. Então, se eu somar, Dá pra cancelar, né? exatamente. Então, vai ficar PA menos PB igual a MA mais MB vezes a aceleração. Portanto, a aceleração vai ser estes dividido por estes. Muito bem. PA e o PB, né? PA. PA é 3 quilos. Então, 3 quilos vezes a gravidade, 30. 30 menos 10, dividido por 3 mais 1. Então, vai ficar 20 dividido por 4, vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Show de bola. Então, achamos a Tá. aceleração. Agora, ele está pedindo as trações T1 e T2. Bem, se ele quer a tração T1, eu posso usar qualquer uma das fórmulas para achar T1. Basic equations. Então, vai ficar P1 igual ao PB, né? O bloco B, a gente sabe que tem 1 quilo. Então, vai para lá positivo 10. Mais 1 vezes a aceleração de 5. 15 newtons. Beleza?
E quando a gente olha para o problema, a gente nota, né, que aqui em cima ele está tendo que segurar, né, é, as forças referentes aqui e aqui. Só que tem um detalhe, né? Ah, então é só somar o peso desses dois. Não, não é bem assim, né? Porque, vamos dizer, um está compensando o outro, de certa forma, certo? Um está compensando o outro, de certa forma. Então, fica mais interessante se a gente. Oh, peraí, agora isso me pegou um pouco. Porque se eu pensar isso como um objeto só, né? De fato, o Seria só somar. P2 são as somas dos PAs e dos PBs. Mas isso agora é que eu nunca tinha pensado nisso, porque existe um princípio na física que ele diz o seguinte, que as forças internas, elas são negligenciadas quando a gente está pensando num problema de força, de um sistema como um todo. Então, por exemplo, essas forças aqui, elas são forças internas ao sistema. Elas são devido à corda. Elas não são devido aos objetos que estão sofrendo a força-peso, por causa do campo Sim. gravitacional, etc. Então, isso aqui, quando eu penso no sistema como um todo, não entra. Da mesma forma que não entrou naquele problema que tu estava resolvendo lá, que tinha, que tu considerava os três blocos como se fossem um só, lembra? Sei. Quando você tem três blocos Colado. colados assim, você de fato tem as forças aqui de ação e reação, né? Uhum. Essa aqui é do bloco primeiro no segundo, essa aqui é do segundo no primeiro. Mas quando eu penso eles como um bloco só, eu não coloco essas forças aqui. Eu só penso na força que está sendo aplicada para ele se mover para frente, certo? Sim. Né? É essa consideração que a gente faz quando a gente considera tudo um bloco só. Aqui é a mesma coisa, a gente vai desconsiderar as tensões, eu vou poder dizer que T2 é igual a PA mais PP mesmo. Beleza. Ok? Então, é isso. Vai ficar quanto, né? Vai ficar 30 mais 10, 40. Tem que ter 40 newtons de força ali para deixar a coisa parada. Ok? Tá, Beleza. fechou. Show de bola. Esse foi o meu problema aqui, um pouquinho de polias. Claro que não tem a ver com toda aquela parada louca lá das polias. Mas nós temos aqui, então, um problema para você fazer da FUVEST. De física da FUVEST, mas não sei se matemática que o bagulho falou. Ah, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou dizer para você que esse negócio de polia que eu falei para ti tá na página. Qual página? Tá aqui. Tá na página 232 do PDF. Vou te mandar aqui esse negócio para você ver no zap, tá? Beleza? Deixa eu colocar lá o problema. Tá, fechou. Tô pegando aqui no livro também. Tá aqui. Bem, o probleminha é razoável aí para fazer baseado naquele, fica simples.
Não tem muito cálculo, né? Eu cheguei à conclusão mais pela. Você conta as polias ali, vê quantos que tem e vai dobrando ou Sim, dividindo. exatamente. Como eu falei para você, é basicamente dividir, né? Tá, eu cheguei aqui a força A é igual a 80 newtons e a B 40. Ah, você está me dizendo que a A é 80 newtons. Isso. Bem, mas não tinha que dividir pelo fato de ter polias? Então, mas ali já não é dividido, porque, pensa, se a força do bloco M ali já é 80, em cima dele vai ser 160 e do outro lado também vai ser 80. Ah, bem, vamos ver. E aí fica nesse aumenta e diminui, sempre. Vamos ver, vamos ver. É, bem, o negócio é o seguinte, aqui você tem de fato 8 quilos, né? 80. Então aqui você vai ter 80 também, certo? Sim. Beleza. E aí, aqui você vai ter 80 também, né? E aí tudo 80. Assim. Agora, ali o processo já muda, né? Porque aqui você tem 80. Então aqui você tem 40 e aqui você tem 40, né? Exato. Ah, show de bola. Muito bem. Show Tá, de bola. eu Show de bola. entendi o raciocínio. Ele o raciocínio racional. Então, vamos fazer mais uma de polia para poder ir para atrito. Eu gostei dessa aqui, 262. Tá, eu vou fazer aqui.
Nessa é só encaixar na fórmula do princípio fundamental da dinâmica? Nessa, né, você tem que. Como assim, princípio fundamental de a segunda equação da lei de Newton? É, porque assim, o que que eu pensei em fazer? É colocar, por exemplo, vai, 400 é igual a massa vezes a aceleração. Aí soma a massa dos dois, que dá 64 quilos, e aí isola o A para achar. Exatamente. É isso? Sim. Ah, então estou indo no caminho certo, tá. Perfeito. Tá, falta fazer a C ainda. Show de bola. Tá, tranquila essa também. Nada impossível. De boa. Vamos para. Atrito. O negócio é o seguinte: quando a gente está falando de atrito, existem dois tipos: o atrito estático e dinâmico. Então, é meio óbvio que cada um significa, né? Um é quando as coisas estão se mexendo e outro quando as coisas estão paradas. O atrito estático, que é o das coisas paradas, é sempre maior que o atrito dinâmico, tá bom? Isso você pode perceber claramente quando, por exemplo, você está fazendo um probleminha como eu posso dizer? Fazendo na academia, por exemplo. Você já foi na academia alguma vez na vida, cara? Já, já. Ou mesmo empurrar um sofá, qualquer coisa que seja. Você pode perceber que para tirar ele da inércia, né, pra deixar ele ficar parado, você É tem bem mais difícil. é mais difícil que manter ele em movimento, né, depois que ele começou a Sim. se mover, certo? Então, por quê? Porque para você conseguir pôr ele em movimento, você tem que vencer o atrito estático. E a gente vai perceber logo mais que o atrito estático, ele, por algum motivo, é sempre maior que o dinâmico. Então, nesse primeiro momento, ele só vai mostrar para a gente o atrito, né, como uma outra força, atrapalhando o movimento. Né? Nós temos, por exemplo, essa força para frente aqui, onde está a tendência do movimento, né, para frente, então, e a força de atrito está para trás, atrapalhando esse movimento. Beleza? Só isso. Então, uh, só que tem um detalhe, né? A força de atrito, ela tem uma equação própria, que é o seguinte, ó, tá aqui em cima, não falei, mas você pode anotar. A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, a força de atrito, de modo geral, depende da força normal. Beleza? A força normal, que às vezes é simplesmente igual à força-peso. Tá. Muito bem. Então, nós temos um probleminha aqui que fala exatamente sobre isso. Nós temos, então, um objeto se movendo, tendência de movimento, ele pergunta quem que é a aceleração do bloco, a gente escreve a segunda lei de Newton, e percebe aqui que a segunda lei de Newton vai ser a força para frente menos a força para trás. Força de atrito sempre contrária à tendência de movimento. Então, a força de atrito dá para encontrar nesse problema. Por quê? Porque sendo ela coeficiente de atrito, que é uma característica, por exemplo, do ambiente que tu tá, ou do material do objeto e tal, vezes a força normal, uma vez que nós temos a massa, nós temos a gravidade, nós temos que é um plano, nós temos a força normal, certo? Então dá para Sim. simplesmente fazer a conta aqui da força de atrito, a gente chega em 20 e resolve, acha a aceleração. Beleza? Fácil, né? Ah, tá. Fechou. Aham. Bem tranquilo. Cara, eu preciso ir no banheiro, cara. Então eu vou Tá. ver se eu consigo fazer a 270. Vou Já tentar aqui pedrado, fazer. já. Fechou. Perceba que a 270 você tem um outro bloco ali causando a força que vai puxar o bloco A, certo? Uhum. Tá bom, tá bom.
Voltei. E aí, bem? Consegui fazer, só fiquei um pouco na dúvida na tração. Ah, sim, natação, certo. E aí, manda aí, vamos ver. Vou te enviar. Te enviei já. Problemas na tração. Tá. Você achou a aceleração, supostamente. Você falou que a força de atrito é 60 newtons. E daí você colocou que as forças que agem nesse bloco, tá. Bem, supostamente você está interessado em qual bloco? No bloco de cima, certo? Você colocou a força de atrito. Sim, que é o que tem o atrito. Então, 100 menos a força de atrito, né? Então, 100 menos a força de atrito. Então, você Uhum. falou que a força que estava puxando esse bloco aqui é uma força de 100. Porque esse cara tem 10 e a gravidade vezes 10, 100 puxando. Então, né? Isso. Mas é isso mesmo. O 100 que você colocou na sua conta já é atração, né? Então, aí eu tava na dúvida se eu colocava 100 ou 50, porque daquela parada da polia dividir o peso em Não, não, dois. não. Aqui, a polia só divide o peso quando ela está presa numa parede ou alguma coisa do gênero, entendeu? Ah, Aqui tu tá. tem simplesmente uma polia conectando um bloco no outro. Tá, Daí não tem fechou. nada disso, beleza? Uhum. Então tá bom. Então, deixa eu pegar aqui para nós fazer mais. Ah, sim, agora a gente vai falar de atrito estático, né? O que que acontece? O atrito estático, o atrito estático ele é adaptativo. Por exemplo, se você está empurrando uma casa, não, uma casa é um exemplo muito pesado. Se você está empurrando uma geladeira que seja, o que que acontece? Você aplicou ali uma forcinha, não consegue empurrar. Você aplicou uma força um pouco mais forte, ainda não consegue empurrar, certo? Daí você vai aplicando forças cada vez mais fortes até que chega um momento que você consegue empurrar, não é mesmo? Perceba que, pelo diagrama de forças, se você estivesse aplicando uma força e a força de atrito fosse um valor fixo, então digamos que a força de atrito fosse um valor fixo de 10. Você está aplicando força com 1, então o bloco iria para a esquerda, para o lado da força de atrito. Isso não faria sentido nenhum, certo? É É, verdade. né? Então ela tem que se adaptar para sempre ser igual à força que tu está aplicando. Até o momento que tu está aplicando uma força tão forte que a força de atrito não consegue mais se adaptar. Esse princípio parece muito estranho, né? E de fato é um princípio meio estranho mesmo na física. Não existe, vamos dizer assim, não existe uma explicação disso, uma explicação muito fechadinha, ok? Então a gente acaba que só aceita, tenha fé, meu irmão. Tá, Bem que hoje tá, em dia tem fechou. que ter mais fé na ciência do que na religião. Eu tenho muita fé no que eu acredito, né? Mas, pô, cara, eu tô vendo um monte de inglês aí novo tendo câncer. Não sei se tu chegou a ver. Até a Não, não tô. princesa lá da. Ah, isso eu vi, é. Doideira. Pô, doideira, mano. Doideira nada. Quando os caras diziam que aquelas vacinas lá era merda, todo mundo zoava, né? Agora estão entendendo por quê. É. Por sinal, a vacina que davam bastante aqui no Brasil, a Astroflex, sei lá o nome daquela vacina. AstraZeneca. Ela foi proibida na Inglaterra. E aqui no Nossa. Brasil, se tu dizer que isso aí é uma merda, tu pode até ir preso. Então, É, o bagulho é doido, cara. Meu, eu acho. Eu tenho até um livro aqui de cabeceira meu. Olha só. Como é que é o nome? Ditadura Científica, que é o que a gente vive hoje em dia, velho. O pessoal usou as velhinhas da igreja, mas acredita em cientista como se fosse o Papa. Tá louco? é verdade, isso é verdade. É.
Que bom que você vai fazer uma ciência. Espero que você seja um médico diferente desses malucos aí do. E teve uns italianos muito loucos também. Se bem que hoje em dia Nossa, o quê? Com eu tava certeza. vendo uns relatos aí, cara, de que aqueles vídeos da Itália lá, do começo da pandemia, era tudo fake, cara. Eu não sei, eu não corri atrás, mas eu escutei isso recentemente, que era de um outro Caramba. evento que aconteceu, né? Que tinha muito vídeo no começo, né, do pessoal meio que Sim, sim. Tudo caindo na rua. vazio. Uhum. É. Aí eu Bizarro. já não sei. Eu também não, tem que ver isso aí, mas foi o que eu ouvi dizer, eu também não corri atrás. Ó, daí, velho, o que tá rolando aqui? Força de atrito, né, aparece muito nesses probleminhas de plano inclinado. Aqui tem um negócio que se tu decorar é legal. Se tu tiver um plano inclinado normal, né, sem forças extras agindo, só força peso e tal, você pode afirmar que o coeficiente de atrito estático é igual a tangente do plano. Isso é muito louco. É sempre igual a tangente do plano, do ângulo que o plano tem, o coeficiente de atrito estático. Uma forma de encontrar essa resposta. Na verdade, é sempre interessante falar, quando a gente está falando de atrito estático, né? O atrito estático máximo. É o atrito estático máximo. Por quê? Porque, como eu falei, o atrito estático sempre se adapta ao que tu está aplicando de força, né? Só que existe um valor máximo, né? Então, esse valor máximo, no caso de um plano inclinado, é sempre a tangente do ângulo. Beleza? Então, por isso Ah, que você beleza. pode se deparar com problemas como o que eu vou te mostrar aqui, olha só. Esse 271 é um corpo de massa M, está caindo aqui num plano, tem esse atrito estático, esse atrito dinâmico. E ele pede para você, mediante essas forças que estão sendo aplicadas nele, dizer se ele vai ficar parado ou não. Em outras palavras, é isso. Ele pede ali a intensidade da força de atrito, né? Então, o que que acontece? Se o 40 newtons não for uma força suficiente para vencer o atrito estático máximo, então qual vai ser a força do atrito estático? Qual vai ser a intensidade dessa força de atrito ali? 40 newtons. Porque o objeto vai estar parado, está aplicando 40 newtons, o atrito também aplica 40 newtons, entendeu? Sim. Uhum. Se o 60 já for ali o limiar da coisa, né, pode ser que você esteja aplicando ali 60 newtons, a força máxima possível, né, para ele começar a se mover. Então você poderia dizer ali que a força de atrito também é 60 newtons. Agora, o que que acontece aqui, olha só. Esse caso é muito interessante, porque aqui você já supostamente então já estará aplicando uma força maior que a força de atrito estático. Ele vai começar a se mover. Então, o coeficiente de atrito não vai ser mais o atrito estático. No caso da C, vai ser o atrito dinâmico. Ou seja, um coeficiente de atrito menor. Como eu te falei, sempre que você está tentando empurrar Tá. algo que já está em movimento, é É mais mais fácil. fácil. Por quê? Porque o atrito dinâmico, o coeficiente de atrito dinâmico é menor. Né? Uhum. Aqui um terço menor. Beleza? Tá. Então tá, velho. Pô, esse Fechou. assunto aqui ele é bem interessante. Para nossa próxima aula, se tu vier, por exemplo, só com esse 272 da página 237 feito, já tá ótimo, beleza? O 272? Mas o principal é você me trazer questões da prova, tá, velho? Tá. Da tua prova, tá bom? Tá, Pra fechou. gente Pode deixar. focar nas coisas da tua prova, velho. Show de bola, velho. A Tá. gente, a gente se fala, então. Nós nos falamos. Quando mesmo? Deixa eu ver aqui. Amanhã, se eu não me engano. Hoje é Não, segunda? Não, quarta, é quarta às quarta, 9. quarta, é. Quarta às 9. Oitava, nona Quarta aula às 9. do nosso rolê. Tchau, tchau, Fechou. valeu. Obrigado, viu? Tamo junto, abraço.